As pessoas são distanciadas da verdade a respeito de grande parte das enchentes que acontecem em cidades do interior. Grande parte das enchentes, elas acontecem exatamente porque a empresa que é responsável pela geração de energia, logo a montante que a gente fala, ou seja, a empresa que controla a barragem atrás do local onde a cidade, né, atrás da cidade onde acontecem as enchentes, eles vão tentando acumular água de todas as formas, porque para um gerador de energia elétrica, água é igual a dinheiro. Então eles vão tentando de todas as formas guardar a água. Quando não tem jeito mais, aí eles soltam a água de uma vez. Então o que seria a coordenação hídrica responsável, né? Para começar, o que a gente deveria ter no Brasil é um sistema de várias geradoras a fio d'água e não ter uma quantidade pequena de geradoras com acumulação de água. Se a gente tivesse várias geradoras a fio d'água, a gente teria o impacto ambiental minimizado, a gente teria muito mais geração de energia, mas isso é um outro assunto. O que acontece é que as empresas que são donas dessas gerações de energia, dessas microgerações de energia, que são as microhidrelétricas distribuídas ao redor do Brasil, elas pensam, olha, eu vou acumular o máximo de água possível. Quando não dá para acumular mais e vem aí uma temporada, vem um tempo de chuva, não tem condições deles usarem a capacidade de acumulação para amortecer os impactos nas cidades ajusantes, ou seja, nas cidades depois da barragem. Então é mais ou menos assim, uma barragem que poderia ser usada para minimizar os impactos, ou seja, tá chegando a temporada de chuva, vamos manter o reservatório pela metade, que se for chegar um momento de muitas chuvas, a gente simplesmente vai acumulando para não deixar a bomba estourar lá para baixo. Então, como que vamos fazer? Vamos deixar, né, o rio lá para baixo cheio. Não, eles praticamente fecham a barragem, vão deixando a barragem acumulando, e na hora que vem a temporada de muitas chuvas, já não tem mais capacidade de amortecimento, e aí eles deixam a água toda descer para cidades abaixo. E junta com os problemas que a gente já tem, né, que a gente precisa considerar, como por exemplo, as cidades estão impermeabilizadas. Antigamente a gente tinha uma realidade um pouco diferente, a água caía num local, grande parte dessa água era absorvida pelo solo, então você tinha uma velocidade muito pequena de água dentro do solo até chegar no rio, por exemplo. Então, o solo ficava encharcado e aquele solo ia devolver a água né, através do vapor, ou pouquíssima daquela água realmente chegaria ao lençol freático para abastecer, por exemplo, os rios. O que acontece na realidade de hoje é que quanto mais a gente tem impermeabilização por asfalto, ou então por outros tipos aí de capeamento que vão impermeabilizando o planeta, né, mais a gente tem, a água cai e vai direto para o rio. Então, junta isso e também o problema do lixo dentro do rio, do assoreamento, né, o rio vai ficando cada vez menor, ele vai cada vez mais enchendo o seu leito ali de lixo. Junta tudo isso, obviamente as populações aí das cidades pequenas pagam um preço muito alto. Agora, nas cidades grandes a situação é ainda mais pesada. Numa cidade como Belo Horizonte, não existe possibilidade de uma prefeitura fazer um dimensionamento de redes pluviais para qualquer tipo de catástrofe. Então, assume-se a possibilidade de um risco. É mais ou menos assim, a gente vai calcular como que choveu em Belo Horizonte nos últimos 100 anos e a gente vai trabalhar a rede pluvial para 70%, ou seja, os 30% mais críticos, né, aqueles 30% de chuvas pesadas mesmo, a gente vai assumir uma enchente porque senão a obra ficaria muito cara. Então, nessa situação, eles vão criando redes que suportam até um certo nível de chuvas e redes que a gente precisa concordar que acabam comprometidas também pelo problema do lixo. Junta a impermeabilização, redes que não são dimensionadas para todo tipo de chuva, né? E obviamente chuvas aí muito fortes, a gente tem aí esse transbordamento, esse problema sério aí nas cidades grandes. Nas cidades pequenas a gente tem as enchentes não por causa do nível das chuvas, às vezes as cidades pequenas estão preparadas para o nível das chuvas, mas a gente tem o problema da coordenação hídrica da chuva que vem das outras cidades e das barragens, e quem paga isso sempre é, obviamente, a população mal instruída.